Olá, muito boa noite. CJC News Entrevista começa mais uma vez aqui na tela do CJC, diretamente do Rio de Janeiro. A gente vai conversar hoje com uma especialista que vai esclarecer para a gente aquelas coisas que a gente sente no corpo, né? É normal, a gente vai ficando mais adulto, mais velho. E aí algumas coisas batem na porta da nossa casa. Aquelas dores no ombro, no joelho, né? Que vai se agachar, já não consegue direito. Pois é, dores crônicas, quando elas se tornam persistentes e fixam no nosso corpo. O que a gente pode fazer? Para tratar desse assunto, eu vou falar e conversar com a fisioterapeuta Aline Fonseca, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Prazer meu, obrigada pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre dores crônicas, né? Bora. Fisioterapeuta tem dor crônica também? Tem, né? Não deveria, mas acaba tendo. Nosso trabalho, né? Nosso trabalho, normalmente ninguém cuida da gente, né? A gente É verdade. cuida das pessoas. E às vezes faz tantos movimentos que para ajudar o outro acaba se prejudicando, não? É, mas a gente se trata também, né? Pelo menos já sabe o caminho das pedras, né? Já, com certeza. A gente que é leigo no assunto fica meio perdido. Mas, além disso, a fisioterapia ela é rica de ramificações, né? Tem a fisioterapia respiratória, tem cardíaca, tem um monte delas. Mas hoje a gente vai focar em dores crônicas que acontecem com pessoas, às vezes não são só pessoas de mais idade, às vezes pessoas mais jovens também têm alguns problemas assim, não? Com toda certeza. Muitas pessoas, até de menos idade, crianças têm dores crônicas, pessoas no trabalho, pela postura que adquire no seu dia a dia. Além do trabalho, né, tem aquelas dores que são ocasionadas por alguma prática esportiva que, eu estou fazendo ali, estou fazendo minha academia e aquilo dali pode gerar um problema, não? Sim, esportistas principalmente, né? Tá aí. Porque são movimentos repetitivos. Sim, verdade. Canoagem, por exemplo, eles treinam muito, são aqueles movimentos sempre da mesma forma. Uma coisinha, né? É apenas um exemplo, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, aquele treino de alto impacto. Eu tenho uma pergunta sobre academia, mas daqui a pouco. Vamos ver primeiro uma reportagem falando exclusivamente sobre essas dores crônicas. Rodou. Um estudo recente aponta que 37% dos brasileiros convivem com dores crônicas, especialmente os maiores de 50 anos. Financiado pelo Ministério da Saúde, o levantamento indica que quase um terço dessas pessoas recorre a analgésicos, opioides, para lidar com o problema. A dor crônica é particularmente comum entre mulheres, pessoas de baixa renda e aqueles que já enfrentam condições de saúde como artrite, problemas na coluna, sintomas depressivos e histórico de quedas e hospitalizações. Especialistas recomendam que a prevenção comece cedo, com a adoção de hábitos de vida saudáveis, incluindo a prática regular de atividade física e, quando necessário, acompanhamento fisioterapêutico. Essas medidas podem reduzir a dependência de medicamentos para a dor à medida que a idade avança. A dor crônica, além de comprometer o bem-estar físico, tem um impacto profundo na qualidade de vida, sendo associada à baixa produtividade, à exclusão do mercado de trabalho e a sintomas depressivos, segundo a revista científica The Lancet. O envelhecimento da população brasileira e o aumento das doenças crônicas projetam um futuro em que a dor será uma realidade crescente para milhões, demandando atenção cada vez maior do sistema de saúde. Posso falar então que fisioterapia vai ser a profissão do futuro? Olha, eu creio que sim. A sociedade está tendo uma expectativa de vida maior. Mas não é porque está vivendo mais, não quer dizer que esteja vivendo melhor, né? Quando chega lá aos 60, 70, 80 anos, que a gente já tem uma população bacana, né, com essa idade, o próprio corpo humano, ele tem um momento que ele já começa a se deteriorar, né? E aí, por isso, os cuidados e tudo mais. Então, a gente já pode dizer que fisioterapia aí vai ser uma profissão, já é uma profissão importantíssima, mas tende a ganhar ainda mais espaço daqui a algum tempo. A expectativa de vida, ela vem aumentando a cada dia. Sim. Antigamente, a expectativa era de 50 anos. É verdade. Hoje, você pega uma mulher de 50 anos, é completamente
do que uma mulher de 50 anos na década de 40, na década de 50, que era uma vovozinha, né? E os jornais, na época, falavam senhorinha de 40 anos, Isso, né? E exatamente. hoje vai falar senhorinha para uma mulher ou um homem de 40 anos, né? Um senhorzinho, vai arrumar uma briga. Até pessoas de 70 anos, você vê pessoas de 70 anos trabalhando, fazendo uma série de atividades físicas. Você pega pessoas de 80 anos na academia. Sim, verdade. Fazendo atividade, fazendo corrida, mais do que o jovem. Com toda certeza. Tem muitos que fazem mais do que jovens. Ó, tem alguns que têm um pouco de dificuldade de encarar a faixa etária. Por exemplo, meu pai tem mais de 60, mas tem 63 anos, 64 anos. E ele, se alguém levantar no metrô para ele sentar, ele fica com muita raiva. Acontece muito. Ele não gosta, deixa meu pai em pé, se ele estiver em pé, deixa ele em pé, porque ele não vai gostar de... Ele não se sente idoso, né? Não se sente idoso. O idoso, na teoria, acima de 60, 65 anos. Mas se a gente for colocar na prática, uma pessoa de 60, 65 anos não é um idoso. É verdade, ele não se enxerga e, graças a Deus, hoje conseguem, com 60, 65 anos, ter uma vida extremamente ativa. Com toda certeza. Eu acho que isso mudou muito, né? A expectativa de vida ter aumentado foi também devido aos recursos, tanto de medicina, que mudou muito, a conscientização da população de que tem que praticar atividade física, a alimentação também é muito importante, porque se você pega um indivíduo que ele é sedentário, que ele tem uma má alimentação, a expectativa dele é muito menor. Não chega nem aos 60, né? Eu fico impressionado, né? As pessoas, às vezes, elas relaxam durante a juventude, durante a fase adulta e depois querem correr atrás do tempo quando poderiam e deveriam estar aproveitando a vida. Mas eu acho que isso também é porque o jovem, normalmente, não sente os impactos iniciais. E aí ele só vai ver isso lá na frente. Aí quando chega lá na frente, que ele observa, caramba, olha o que eu já poderia ter feito lá atrás e agora começa a correr atrás do prejuízo. Não estaria sentindo essa dor. Já que você falou dos efeitos, qual é o primeiro efeito que surge? Eu sei que depende de pessoa a pessoa, mas o mais comum que as pessoas costumam procurar o seu serviço, o seu trabalho. Aquela dorzinha muscular incômoda, estou sentindo uma dorzinha no pescoço. Geralmente é nessa região aqui atrás. Região de cervical, principalmente hoje em dia por causa do uso celular, computador. Todo mundo fica assim, né? Todo mundo trabalha na frente do computador. Lombalgia, que é aquela dor aqui no final da coluna, na parte de baixo. Todo mundo trabalha sentado, home office também, as pessoas sentadas muito tempo. Eu estou vendo que sua postura é sempre assim. Mas quem trabalha e não tem ninguém observando, vai relaxando, né? Aí senta assim, aí encosta. Exatamente. E aí é um problema. No momento que você relaxa, é ótimo. Você está relaxado. O problema é o efeito que isso dá. Sim, né? Porque você fazer isso um dia, uma semana é uma coisa. Imagina você no decorrer de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Pois é. E aí os efeitos vêm. Por incrível que pareça, ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa e minha filha e meu filho, e aí a minha filha me mostrou as 2 mãos e falou assim, aqui pai, esse meu dedo aqui, ó, ele é mais aberto por conta do celular. Porque eu fico segurando, não sei se acho que foi esse aqui, foi a mão direita. Fico segurando o celular com o dedo e quando ela abre as 2 mãos, o dedo já vai um pouco mais aberto. E é um exemplo disso que você está falando, né? A gente vai se esquecendo, fica com aquele... Como é que é o nome daquele caroço que surge aqui nas costas, aqui em cima? É uma cervicalgia. Cervicalgia? Porque é a região de cervical. Entendi. E aquilo ali causa dor, causa um peso, né? Sim, sim. É mais comum em homens ou mulheres? É indiferente. É mesmo? Não tem essa diferenciação. E para causar isso, é só o movimento da cabeça, deixar ela um pouco mais para baixo, porque já vai causando... É o quê? Uma inflamação? Pode... Assim, a cervicalgia é uma inflamação da cervical, né? Mas a postura de você ficar... no computador, por exemplo, né? Se você ficar, ao invés de ele estar na sua posição correta, que deveria estar na altura dos olhos, para que você consiga, né?
enxergar certinho, você apoiado na cadeira, com os braços certinho na posição, muitas vezes um computador não está alinhado da forma que deveria estar. Eu digo isso numa questão de trabalho, né? Então, assim, o computador aqui, às vezes ele está lá atrás. Aí o que a pessoa faz para enxergar? Ao invés de ela trazer o computador para perto, ela faz assim, ó. Ela faz o pescoço de girafa, né? Ela vai lá para frente. Exatamente. E aí você fazendo isso uma vez, 2 vezes, né? O uso do celular, um travesseiro muito alto, vou deitar para ver televisão, aí a pessoa bota aquele travesseirão assim, ó, e fica com o pescoço para frente. Entendi. Então, às vezes, não é uma única causa. Acaba condicionando esse movimento. Sim, sim. A postura errada faz com que a pessoa comece a adquirir. É óbvio que tem pessoas que já vêm com um problema na cervical, porque já nasceu com um problema de coluna, e aí pode acontecer de vir a desenvolver. São aqueles problemas congênitos, crônicos, né? exatamente, congênitos. Não tem o que fazer, só tem que tratar. Sim, sim, sim. E quando é que chega ao ponto de uma dor crônica? A gente está falando da coluna, então vamos nos manter na coluna, pelo menos por enquanto. Quando eu preciso de uma cirurgia, quando eu tenho que optar para entrar na faca? Então, esse assunto é um pouco assim sensível, né? Porque depende de pessoa para pessoa. Às vezes você consegue fazer uma manutenção, vamos dizer assim, dessa dor com uma prevenção, com um exercício físico, com uma fisioterapia, com mudanças de hábito. E isso aí você, às vezes, acaba convivendo. Hoje eu estou com dor, mas eu faço um exercício, eu melhoro. Se um dia eu tiver com um pouquinho mais de dor, eu tomo um remedinho, eu melhoro a minha dor. Isso pode maquiar o problema, não? Não digo maquiar, mas você consegue conviver com aquele problema. Mas tem casos em que a pessoa não suporta, ela sente dor todos os dias, dores muito fortes, e aí você já fica num nível que realmente você precisa fazer algo mais agressivo. Que é o que impede ela de trabalhar, de sair de casa, de ter uma vida saudável. Ou pelo menos uma vida equilibrada, né? Sim, a gente opta sempre pelo tratamento conservador, que é o primeiro tratamento, com fisioterapia, com exercício físico, né? Ou com medicação, se for o caso, quando necessário. E quando não tem, aí a gente passa para o tratamento cirúrgico. Primeiro, sempre o conservador. A gente comentou sobre a questão dos atletas, né? Mas tem muitas pessoas que não são atletas, mas gostam de praticar esporte, gostam de jogar aquela bolinha no final de semana, né? E às vezes acontecem uns acidentes. Muitos. Né? Qual é o mais comum? O futebol do final de semana. É mesmo? Futebol do que o camarada não faz nada a semana inteira, aí no final de semana ele quer ser o atleta, o jogador, o Neymar. Aí já foi. Exatamente. Porque não tem capacidade cardiorrespiratória para correr, já começa por aí. Mas fisicamente, né, além do cardiorrespiratório, o que é mais comum é uma luxação no pé, é um chutar um entorse. Exatamente, é isso. Que não tem um alongamento prévio. Né? As pessoas não gostam de alongar. Não, nem quem pratica atividade física normalmente gosta de alongar. E qual é as terríveis consequências quando não alonga? Cheguei na academia, eu vou fazer aquele supino reto, que eu vou deitar e levantar o meu pezinho, né? Por que eu preciso fazer se eu vou fazer devagarzinho ali, eu vim andando, eu vim caminhando? Para você preparar o músculo para a atividade que vai vir. Então, quando você alonga, você dá um estímulo no músculo. Você faz uma preparação para a atividade que você vai exercer. Entendi. E aí, quando você não faz esse alongamento, aquele músculo está frio. Então seria para aquecer mesmo o músculo. Exatamente. Pode acontecer uma ruptura se eu fizer um exercício sem alongar? Sim. Uma ruptura, um estiramento. Qual é a diferença da ruptura para o estiramento? Ruptura é quando rompe corte. total. Estiramento é quando você tem estica, né? Estiramento. Estica demais sem ele estar preparado. Isso, exatamente. Fica igual uma emborracha. Agora, quando a gente se depara com essas dores, né, qual é o ponto que ela se torna crônica?
Quando você começa a sentir aquela dor e não melhora, e não melhora, não melhora. Muita gente nem procura um médico quando acontece alguma coisa do tipo. Vou passar um sprayzinho aqui e vou seguindo a vida. Como é que é o nome daquele remédio natural que vende em tudo quanto é loja de... Canela de velho. Tem sempre aquela vizinha que, eu tenho uma pomada que é muito boa, você passa aqui. Aí vem a história do quente e do frio. Bota o quê? Bota só de água quente, bota o gelo. Aí cada um fala uma coisa. E se você for procurar na internet, a gente leigo vai procurar isso na internet, você fica doido. Você coloca então, sinto dor no joelho, eu vou colocar a metade quente e a metade fria, porque dizem os dois. Exatamente, porque cada um é usado num determinado momento, numa determinada fase. Tá inflamado, quente ou frio? Aí depende. Se for uma dor crônica, você pode começar a usar o quente. Mas se for no momento, é gelo. Começou a confundir já. Tá vendo? É muito relativo. É extremamente difícil esse negócio. Não dá para se automedicar nem nisso. Você tem que procurar realmente um profissional. O fato é que o famoso canela de velho vai enrolando muita gente. Estou falando nada contra o canela de velho, não. Se você toma... É por sua conta. Dá um alívio, é aquela sensação de conforto na hora, mas não vai tratar. Mas é um problema uma pessoa mais jovem comprar canela de velho. Eu fui uma vez para comprar isso e a pessoa falou assim, tá com dor no joelho, jovem? Aí eu... Não sei por que a minha produção falou aqui no meu ouvido, jovem... Tem gente que o médico fala, olha, ou você faz ou você vai se dar mal, e a pessoa continua, faz a primeira, segunda semana, mas depois para. E aí os problemas vêm, né? O boleto chega até para a saúde. Sim. Eu costumo falar que o nosso corpo é igual um carro. Quando a gente nasce, é um carro zero, né? Exatamente. E se você não fizer a manutenção do carro no decorrer Quando bater 4.0 já era, rapaz, aí o negócio muda. Como dizem, né, é melhor ouvir e atender. Cuidado, e quem não ouve cuidado, ouve coitado. Exatamente. Coitado, olha, agora não tem mais jeito. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de atenção. Até porque só a gente pode definir para outra pessoa ou explicar para o próprio fisioterapeuta o que está sentindo. Né? Então, só você sente o que está no seu corpo. Não tem outra pessoa, né, para tentar explicar para alguém, mas eu estou sentindo dor no pé. Por mais que eu fale da dor no pé dele, só ele sabe o que é. O tipo da dor. E aí, já chegou alguém no seu consultório falando de uma dor e aí fala assim, já tem isso há quanto tempo? Já tem há 6 meses, mas eu vou dando um jeito. Anda meio mancando, empurrando o problema com a barriga. É muito. É mesmo? A maioria. Normalmente, a gente só procura um atendimento médico ou procura se tratar de alguma coisa quando aquela questão já está incomodando muito. Se você está sentindo um incomodozinho, você vai lá, vou tomar um negocinho aqui, não, depois eu vejo. E olha que aqui no Brasil a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Eu não posso dizer que o SUS de todo é ruim, porque tem várias pessoas que são atendidas e conseguem ser atendidas pelo SUS. Tem outras pessoas que infelizmente não conseguem. Assim, a gente sabe que a saúde no Brasil ainda não está da maneira que deveria. Porém, aqui no Brasil você ainda consegue chegar numa UPA e ser atendido. Talvez em 24 horas, mas você é atendido. E as pessoas ficam protelando para ir ao médico. Nos Estados Unidos, que a saúde é privada, particular, as pessoas só vão mesmo quando não aguentam mais, porque é caro. Uma dipirona no hospital dos Estados Unidos é caríssimo o tratamento, o atendimento, um exame. E lá as pessoas só vão mesmo quando estão nessa situação, mas só vão assim porque não conseguem pagar. Se não tiver o plano de seguro, não tem como pagar. Agora, aqui no Brasil, a gente tem. A gente tem profissionais, por exemplo, fisioterapeuta já tem um custo, é óbvio, todo profissional tem o seu custo de serviço, mas tem alguns lugares que conseguem com um preço mais acessível, tem trabalhos sociais, tem fisioterapeutas também que não cobram tão caro assim, e mesmo assim as pessoas vão fazendo de tudo, mas esquecem de cuidar do próprio corpo, não? Sim, as pessoas gostam de cuidar da aparência. Então, você tem, assim, vou falar sobre mulheres, né? Porque o homem é menos vaidoso do que a mulher. Mas se a mulher tiver
que fazer uma fisioterapia ou fazer uma unha, ela vai deixar de fazer a fisioterapia para fazer a unha. Já era. Aí, ó, o esporão que ela tem no calcanhar já era, vai continuar doendo. E a maioria das pessoas fazem dessa forma. Elas optam por outras coisas ao invés de cuidar da saúde. Se eu falar para você falar para mim, Aline, eu estou com dor no pescoço, eu falo para você, olha, você tem que trocar seu travesseiro, coloca um travesseiro que vai ser mais caro, mas ele é melhor para você. Ah, quanto custa um travesseiro? Vou dar um chute. Sim, sim. Um travesseiro que custe R$200. Ah, eu não vou gastar R$200 no Isso, Aline, eu compro uma almofadinha em Madureira por R$10. Exatamente. Ninguém vai investir na sua qualidade de sono, na sua qualidade de vida. Hoje, infelizmente, tem uma boa parte da população que já tem uma consciência maior, mas tem uma outra parte da população que não liga. E também a gente não pode esquecer as pessoas que às vezes têm a consciência, mas não têm a condição de adquirir aquilo que tem necessidade. É verdade, é verdade. Bom, vamos para as nossas primeiras perguntas aqui no telão? Vamos lá. Joga aqui na tela, vamos ver. Que dicas simples podemos adotar para melhorar nossa postura no dia a dia, especialmente no trabalho? Então, como eu já tinha falado, né? A posição do computador, a gente ficar sentadinho com a coluna encostada, o braço sempre retinho, né? Para você não ter uma lesão de punho, aquelas famosas LER, que o pessoal conhece, que é lesão de esforço repetitivo, pé apoiado. Que aí vem todo mundo com uma munhequeira aqui que não pode mexer, achando, né? Exato. Tem uns que, quando eu era mais novo, era moda, era estilo. Caraca, lá, o cara tá com um negócio ali. Mas, gente, só a gente que sente sabe a dor que é, né? Exatamente. E é uma dor muito incômoda, porque você ficar, às vezes, com aquela lesão e você tem que trabalhar uma tendinite, por exemplo, aquilo latejando o tempo todo e você sentindo dor e ter que trabalhar daquela forma, é complicado. É osso, hein? É muito complicado. Existia, hoje em dia eu não vejo com tanta frequência, mas existia aquele suporte para colocar o pé. Existia não, existe. Ah, é? Então, porque a maioria das empresas não se preocupam em prevenir. Ah, entendi. Aquilo continua sendo Sim. usado e útil. Apoio de pé. Para que serve o apoio do pé? Justamente para você poder descansar, para você ficar numa posição correta, não sobrecarregar a panturrilha. Ah, porque se eu ficar assim, eu sobrecarrego a panturrilha? É, porque assim, você vai ficar, o seu sangue vai descer todo. E aí, ali no apoiozinho, você consegue fazer, às vezes, o movimento de subir e descer, você troca, você deixa ele apoiadinho. Entendi. Tá aí. Agora que eu entendi para que serve aquilo, eu já usei aquilo algumas vezes, mas ele dá um descanso. Não sabia para quê. Sim. O fato de ficar apoiado, né, sentado o tempo todo, as pessoas não levam em consideração o sobrepeso. E quando a gente está sentado, todo o nosso peso está apoiado na nossa lombar. Então a gente, nossa, tô com uma dor nas costas. É porque ficou sentado muito tempo? Fica sentado. Às vezes tem gente que senta para trabalhar e não levanta dali por nada. E causa dor nas... Eu jurava que podia causar dor nas pernas, na posterior de coxa. Pode também, mas o seu maior peso fica concentrado aonde? Onde você está sentado. Quando você levanta, fica sobrecarregando o quê? Joelhos e pés. Tá, entendi. Posterior de coxa é aqui atrás ou aqui na frente? Posterior. Posterior, então tá certo. Só para não falar errado, porque eu tô com a profissa aqui do lado. Vamos ver outra pergunta. Quais são os principais cuidados posturais ao trabalhar em frente ao computador por longas horas? Além daquele detalhe que você já deu do monitor, né? Se o monitor ficar muito acima, eu fico assim, né? Isso. Às vezes tem gente que gosta de deixar a cadeira muito baixa. O que não é indicado. Bota a mesa assim, aí tá trabalhando assim e fica olhando assim. Olha a postura que você ficou. Rapaz, parece até É melhor não falar. Melhor não falar, mas parece até um ET, um negócio assim. Porque fica tudo torto. Mas é exatamente isso, é você se observar. Muitas pessoas chegam para mim e falam, eu estou com muita dor na cervical, estou com uma dor no ombro absurda. A primeira coisa que eu falo, como é que é seu posto de trabalho? Aí eu falo, como é que está seu computador? Como é que está sua cadeira?
Como é que é a sua mesa? Seu computador está lá atrás? Às vezes o computador, a pessoa é muito alta, o computador está aqui embaixo. Então você pode colocar um monte de livro embaixo para subir o monitor e ficar na altura dos seus olhos. Ou ao contrário, se está muito alto, você descer também. Entendi. Né? A cadeira, às vezes está aquela cadeira sem braço, está lá embaixo, a pessoa nem lembra que tem que usar o braço, está com o braço aqui e o apoio do braço, o descanso do braço está livre. Está largado. Tá aí, é verdade, é verdade. E, além da questão dos pés, que a gente já falou, o computador, agora tem aquelas pessoas que trabalham muito ao telefone. Sim. Né? E aí tem aquele headset que facilita. Com toda certeza, porque você ficar pegando o telefone, muitas pessoas fazem o quê? Bota o telefone aqui, faz isso aqui, ó. Sim, verdade. Imagina, olha só, você trabalhando assim. Se falar, então, arrebenta as pregas vocais, né? Porque vai ficar deitado praticamente, né, com a cabeça. Vamos para mais uma pergunta. Cadê? Quais tipos de atividades físicas são mais indicadas para idosos que buscam manter-se ativos e saudáveis? Tem muitas atividades, né? Porque a gente fala em atividade física, a maioria das pessoas pensam logo em quê? Musculação. Mas não é só academia. Alguns têm, como é que é? Alergia à musculação. Aversão total. Não, tem que fazer atividade. Mas eu não vou para academia. Isso aí. Como se só houvesse academia com musculação, né? Exatamente. Caminhada é uma atividade física. Pilates é uma atividade física. Mas Pilates não é fácil, não. Claro Vocês, que não fisioterapeutas, fazem um negócio de Pilates que eu vejo na internet, uns caras que são bombados na academia, quando chega na fisioterapia não consegue fazer nada. Claro que não. Porque esses caras, né, que são os fisiculturistas, eles não gostam de alongar. Eles só gostam de fazer o quê? Puxar ferro. E aí eles ficam com aquela musculatura encurtada? Exatamente. E aí, quando você trabalha no Pilates, você trabalha, além da força, você trabalha alongamento, você trabalha respiração. Então, tem uma série de questões envolvidas. E dá para emagrecer com Pilates? Tudo que é atividade física, se você fizer uma boa alimentação, você consegue ter um déficit calórico, né? Porque é tudo um conjunto. Certo. Não adianta você, nem se você fizer uma lipo, por exemplo, vou fazer uma lipo para perder a barriga. Se você continuar comendo pizza todo dia, vai adiantar de quê? Então, a lipo vai voltar. Exatamente. A gordura da lipo volta. Então, quando você fala de atividade física, assim, e na pergunta se refere a idoso, existem algumas limitações comuns, embora tenha uns ou outros que surpreendem, né? Eu conheço alguns que fazem corridas de 10, 15 quilômetros, que levantam peso, né? Pessoas que não pararam, mas também assim, não começaram agora, né? Começaram há alguns anos. Mas quase que nunca fiz nada, mas não gosto de academia. O que eu posso começar a fazer? Então, primeira coisa é procurar seu médico, seu cardiologista, né? Para ver se você está em condições de fazer uma determinada atividade física. Você tendo a liberação, você pode fazer uma hidroginástica, uma caminhada, natação, que as pessoas esquecem. E a caminhada é bem barata, é só você ter um tênis, né? Exatamente, nada de caminhar de chinelo, hein, gente, por favor. Porque isso dá ruim, não dá? Dá. Imagina, você está andando de chinelo, derrapa, o pé sai, arrebenta o chinelo, principalmente uma pessoa idosa. É verdade. Então, você Agora, tem que estar com o pé protegido. O tênis para fazer uma caminhada. Eu não faço porque os tênis para caminhada são muito caros. O ideal, né, para você fazer uma caminhada é ter pelo menos um tênisinho, não precisa ser um tênis absurdamente caro, mas que tenha pelo menos uma proteçãozinha ali para que não gere tanto impacto, principalmente para um idoso, né? E tem tênis que com esse anti-impacto, mesmo que mais simples, que não são tão caros, Exatamente. Né? Tem uns não é um tênis de corrida para um profissional que tem uns valores realmente bem altos no mercado. Você não vai correr igual um queniano que faz 1 quilômetro em 3 minutos. Não mesmo. Mas para uma caminhada leve, você consegue encontrar um tênis com um valorzinho mais acessível, né? Sim, verdade. Então, dá para começar a se
preparar para fazer, né? E nesses casos não precisa nem ser todos os dias, né? Pode ser, de repente, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Para quem nunca fez nenhuma atividade física, pode começar gradativamente, fazer 3 vezes na semana. Se num primeiro dia você não consegue caminhar meia hora, você caminha 20 minutos. Mas tem que começar, né? Tem que começar de alguma forma. Esse tipo de exercício, a caminhada, ajuda nessas dores crônicas? Sim, qualquer atividade física que você faz melhoram dores crônicas, né? Porque você libera uma série de hormônios. Você, quando está caminhando, não é caminhando, conversando com um coleguinha, né? Aquela caminhadinha sem parar na loja para ver uma vitrine. É a caminhada focada que você está fazendo uma atividade física. Mesmo que converse, assim, mas não parar na padaria, comprar 2 pacotes de pão e voltar para casa. Exatamente. É aquela caminhada focada que você está fazendo uma atividade e, com isso, você libera hormônio. O seu pensamento flui em outras coisas, então você consegue liberar o estresse, porque muitas vezes essas dores crônicas também são causadas por estresse. É verdade, né? É verdade. Então, tem gente que fala assim, então do jeito que eu estou estressado, eu vou ter que caminhar uns 5 dias para ver se desestressa. Então, caminha 5 dias direto. E tem muita gente que começa com a caminhada de 5 dias e começa a correr. É verdade, gente. Vamos lá para mais uma. Quais sinais de alerta indicam que uma dor pode se tornar um problema crônico e precisa de tratamento? Foi exatamente isso que a gente falou. É aquela dorzinha muscular que você sente hoje, aí não sente amanhã, aí daqui a pouco, daqui a 2 dias você está sentindo de novo, pode ser num ombro, pode ser num joelho, aquela dorzinha no pé que toda hora, não sei porquê, mas está incomodando ali naquele tornozelo. Ela é persistente, né? É aquela coisa persistente. Ela não vem hoje e acabou, nunca mais você sentiu. Não, ela toda hora ela retorna no mesmo ponto, no mesmo local. Olha aí. E para aliviar, né, algumas pessoas colocam a compressa quente ou fria, resolvem ali uma coisinha, acha que melhorou, mas depois de 2, 3 dias a dor volta. Exatamente. Esses paliativos podem até contribuir para aquele momento, né? Não para tratar o problema. Exatamente. Se você não faz um tratamento adequado, você só está mascarando, é igual uma maquiagem. Só resolve o sintoma, não o problema, né? Exatamente. Tá aí, vamos para mais uma pergunta. A fisioterapia também tem um papel preventivo. Em quais situações é recomendável procurar um fisioterapeuta mesmo sem sentir dores? Então, a gente tem o nosso dia a dia, né? Trabalho, pessoas que praticam esportes. Às vezes, o que é importante? Principalmente as pessoas que praticam esporte, as pessoas que trabalham fora, as pessoas que fazem idosos, né? Procurar um profissional justamente para ver a sua postura, para ver se tem alguma, eu não vou dizer deformidade, mas alguma contratura muscular, para ver se está tudo harmônico, para ver se não está, se tem algum desnível, alguma coisa que possa já começar a ser tratado para que você não tenha uma lesão futura. Então, assim, é a prática antecipada de acontecer o problema. A pessoa tem uma pisada torta, mas ela mesma não percebe. E aí procura um profissional para ter essa orientação. Às vezes aquele tênis que é mais gasto de um lado do que do outro. Isso já é sinal de que o negócio está torto, né? Se fosse retinho, se fosse simétrico, não estava viradinho para um lado e para o outro. Pois é. E aí vamos supor, o pai tem hérnia de disco. O filho, para se prevenir, pode procurar um fisioterapeuta até para... Pode, porque pode ser uma hérnia de disco congênita, né? Que assim, a família já tem um problema de coluna e o filho pode vir a desenvolver, pode ser que não também, né? Mas a fisioterapeuta também já consegue fazer algumas atividades para e até orientar, né? Para não dar brecha para isso vir à tona. Ou pelo menos postergar a chegada, né? Exatamente. Tem mais pergunta? Tem mais uma pergunta? Eu acho que tem mais pergunta. Quais são os direitos do trabalhador em regime de home office? Eles diferem do regime presencial? Então, no regime home office, acaba sendo, as leis são as mesmas, né? Não tem, são pequenas mudanças, mas assim, é procurar se adequar com algumas coisas. É porque em casa, né, você coloca, se trabalhar com notebook, então, senta na cama e... o que não deveria. Isso é ruim, né? O que não deveria. Não é uma posição
Talvez seja eu consigo ficar assim por 5 minutos só. Eu não consigo, não dá. Porque o pessoal hoje em dia é home office primeiro. Você não tem um mobiliário adequado. Muita gente com a pandemia foi trabalhar em casa. Então trabalhava onde? Na mesa de jantar. E quem está procurando emprego, você tem tem uma escrivaninha, um espaço para colocar o computador, a pessoa precisa do emprego, faz, tem. Claro que tem, ela Aí vai coloca trabalhar na mesa até num da banco. cozinha, né? Coloca na mesa que é uma altura diferente, é tudo diferente, e vai trabalhando ali do jeito que está. Isso dá ruim. Com certeza, a questão da luminosidade, né? Porque também tem a questão da visão. Sim, a gente tem verdade. que prestar atenção em relação a isso, né? Se atentar de também levantar de vez em quando, de interagir, porque senão você fica sentado ali de pijama o dia inteiro, as pessoas estão ficando muito depressivas trabalhando de home office. É verdade. Então, até a sugestão hoje em dia é mudar o seu ambiente de trabalho, tentar colocar uma cadeira, montar como se fosse realmente um escritório para ser o seu ambiente de trabalho, botar num local iluminado, né? Justamente para você ter essa diferenciação e não levar para um outro lado que a gente não gostaria, né? Tá aí, vamos para a última pergunta agora do nosso programa. Em que medida o estresse e a saúde emocional afetam a saúde física? E como o fisioterapeuta pode ajudar nesse aspecto? Como é que é essa ligação? Você já falou da questão do estresse, né? Como é que é essa relação aí? O estresse, ele leva uma série de problemas, né? Hoje, eu acho que a doença do futuro é o estresse. Então, você com seu nível de estresse elevado, você gera dores no corpo, você gera ansiedade, que aí você já começa a entrar numa questão de saúde mental, né? É ansiedade, é depressão, é o medo, é a raiva. Às vezes, num ambiente de trabalho, aquele chefe vai lá, fala com você de um jeito que você não gosta, você não respira fundo e guarda aquilo, ou então estoura. Explode de alguma forma no corpo, não? Exatamente. E aí, quando você não bota para fora, muitas vezes estoura onde? Na pele. As pessoas, às vezes, não têm nem essa noção. Começou a abrir um negocinho aqui, eu estou cheio de espinha, né? E verdade. Isso é muito causado por doenças emocionais, pelo estresse, que hoje em dia E pode acontecer de estourar em alguma articulação. Com toda certeza. Existe uma doença chamada psoríase, que ela é uma doença, tudo bem, reumatológica, né? Que já vem, mas ela é muito provocada também por causa do estresse. É uma doença autoimune, a pessoa já adquire, sim, mas às vezes ela não estoura. E aí, com o estresse... É um gatilho, né? Ela piora. E muitas vezes, se você vive numa explosão, num ambiente de trabalho muito explosivo, ela piora num nível de atingir até as articulações. Nossa, complicado isso. E se a pessoa não tratar, vai piorando. Ela vai piorando, é bem complicada. E aí a gente volta a falar da atividade física, que dá toda essa oxigenada na cabeça para poder cuidar da saúde mental. Sim. Né? Bom, Aline, muito obrigado pela sua participação aqui. Quem quiser tirar dúvidas e falar com você usa Instagram? Como é que é a rede social? Como é que a pessoa pode fazer? Não, eu não tenho uma rede social para trabalho. Minha rede social é até privada, realmente, né? Mas pode entrar em contato comigo. Depois eu deixo o meu contato com vocês. Se vocês quiserem, pode falar diretamente comigo, me chamar no WhatsApp e aí a gente conversa. Perfeito, Aline. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Foi muito bom. Parabéns pelo trabalho, por tudo o que você acrescentou aqui para a gente, para a saúde de tantas pessoas. Obrigada a vocês pela oportunidade.